Oi, meu nome é Giovana, eu tô aqui com meu avô, Flávio. Ele tem 68 anos e eu vou fazer algumas perguntas pra você. Como era a relação com o rádio na infância e na juventude? Boa noite. O rádio sempre foi muito presente na minha vida, né? E eu sou de uma época onde não tinha FM, só existiam rádios AM, né? E faixas de 25, 49 metros, né? Quando a gente queria ouvir alguma coisa de outros estados, enfim, a gente optava pelos 25 e 49 metros. O rádio era tudo, né? Porque a TV, tinha duas TVs, se não me engano, na época, né? Que era a TV Tupi, né? Que hoje é o SBT, que era o canal 4, e tinha a TV Record, que era o canal 7, né? E tinha também, mais tarde, veio a TV Excelsior, que era o canal 9 e que hoje é a Rede TV, né? Então, o rádio era sempre muito presente em todos os lugares por onde passávamos, as pessoas estavam ouvindo rádio, ouvindo músicas, noticiários, né? Tinha o Repórter Esso, né? Depois na televisão, muito famoso também, o mais famoso de todos, né? Inclusive com aquela música do Repórter Esso, quando tinha alguma chamada extraordinária, enfim. E o rádio sempre, tá? Notícia e música, notícia e música. Aí depois veio a rádio FM, né? A rádio difusora e a rádio Excelsior, né? FM, um sucesso, né? Foi assim uma coisa assim impressionante na vida da gente, né? Porque era invariavelmente só músicas com raríssimos intervalos, né? E isso foi assim um marco muito importante para nós, para minha geração, né? Eu ouvia a difusora, eu preferia a difusora, tá? E foi uma coisa muito interessante, muito importante, a gente pôde curtir demais mesmo, tá? Em relação à TV, eu sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de futebol. E era raro, né? Isso era uma coisa assim raríssima, passar algum jogo na TV Tupi ou na TV Record, principalmente num domingo à tarde ou numa quarta-feira à noite, né? Então, quando acontecia isso, era um super evento, né? E eu me lembro de ter assistido em 1963, né? Passou, eu não me lembro em qual estação, se foi na Tupi ou na Record, mas eu assisti a final do Mundial de Clubes no Maracanã, o jogo Santos e Milan, né? Isso foi marcante na minha vida, né? Eu sempre fui muito fanático por futebol. E os programas de auditório, muito na TV Excelsior, né? Que ficava na rua Nestor Pestana, ali próximo à Praça Roosevelt. Os programas de auditório eram todos ao vivo, né? Inclusive os comerciais também, né? A maioria era ao vivo, não tinha gravações, né? Naquele tempo. Que mais que eu posso falar, assim, muito do futebol, né? A Copa de 1970, né? Que foi o maior evento, né? E eu creio, da história do futebol brasileiro, né? E principalmente que foi a primeira vez que foi passado na televisão uma Copa do Mundo, né? Porque em 1966 na Inglaterra, eu me lembro de ter ficado ouvindo em Santos, eu estava tirando férias em Santos, no rádio, né? Os jogos do Brasil, os jogos da Inglaterra, a gente ouvia pelo rádio. E quando chegou 1970, eu me lembro que a gente ficou na casa de um vizinho, reunimos toda a família, vizinhos, amigos, etc., para assistir os jogos da Copa de 70, onde o Brasil conquistou definitivamente a Taça Jules Rimet. Bom, já emendou a pergunta, que como ouvia rádio na sua juventude, reunindo com famílias, no carro, no estádio, acompanhando o jogo do time, etc. Então, ouvir rádio em família era muito difícil, porque tinha as novelas, não é, que passavam no rádio, que eram muito famosas, né? Eu não curtia muito novelas. Então, não, era uma coisa mais individualizada, né? No carro, sim, né? Tinha meu pai, abaixa essa música, não sei o que e tal. Isso já no tempo da difusora Excelsior, né? Queria ouvir música alta, aquela coisa toda, né? E o pessoal, né?
meu pai, minha mãe, eles ouviam os noticiários também, não é? A Jovem Pan, né, uma das mais famosas de todas, né, nos noticiários e no futebol, a Rádio Bandeirantes também, não é verdade? Agora, em relação ao futebol, né, que eu me apego muito nisso, eu vou falar muito disso, assistíamos em grupos, em família, em amigos, e o mais marcante de tudo foi a Copa de 70. Na casa do Seu Café, meu vizinho na Rua Maria Figueiredo, travessa ali da Paulista, né? E ele convidou o pessoal da rua, aquela coisa toda, e foi uma emoção muito forte, foi um campeonato maravilhoso, e a primeira Copa do Mundo transmitida ao vivo, né? E os horários eram bem compatíveis, né? Porque foi no México, né? Então não tinha aquele fuso horário como teve em 2002, né? Coreia e Japão. Então era uma coisa completamente, assim, tranquila da gente poder estar assistindo, não é verdade? Isso sim, né? Futebol muito. E novela? As novelas de TV, que foram, assim, várias e muitas, né? Que era o carro-chefe da Globo também. E isso, assim, acontecia. A gente, inclusive na casa dos meus avós, né? Novelas, assim, que eu não vou me recordar o nome, né? Mas tinha Escrava Isaura, Selva de Pedra, tudo aquilo que, né? Que tinha de novela na Globo, minha avó assistia e eu assistia, né? E isso era uma coisa, os funcionários que trabalhavam na casa deles, né? Enfim, isso, nossa, isso assistia assim, porque era diferente, né? Novela de rádio era uma coisa, para mim, meio monótona, mas a de TV não, e foram novelas, assim, fabulosas que a Globo teve, né? Do que mais gostava no rádio de antigamente? Futebol, muito, eu me lembro, domingo, até a mãe da Giovana era pequenininha, né? A irmã, a tia da Giovana, a Mariana, e eu ficava na copa da casa da minha sogra ouvindo os jogos pelo rádio, quando não passava na televisão. Naquele tempo não era como é hoje, né? Que você assina o Premiere, assiste tudo. Naquele tempo não, era um jogo ou outro também que passava na TV, às vezes, domingo à tarde, né? E eu ficava grudado no rádio, né? O rádio para mim no futebol foi, assim, uma coisa muito importante, inclusive nos estádios, né? Que eu frequentei durante muitos anos os estádios, e eu sempre levei o radinho de pilha nos estádios, tá? E dormi muito com rádio de pilha no ouvido, ouvindo música, ouvindo futebol. E tem muitas histórias. Se eu for ficar contando as histórias aqui, eu vou atravessar o... E você lembra de programas antigos? Fale sobre eles, aqueles que você falou, né? Que era o SBT. Então, tinha o Almoço com as Estrelas, né? Com a Ayrton Rodrigues, a Lolita Rodrigues, né? Que era um evento aos sábados à tarde. Minha avó gostava de assistir. Novelas, já falei sobre as novelas, que eram várias novelas. Os desenhos, né, como Jetsons, Flintstones, Manda-Chuva, fabuloso. Alguns desenhos da Disney, não é como hoje, você tem 5, 6, 7, 8 canais, entendeu? Na TV a cabo só de desenho, naquele tempo não. O Poderoso Thor, né? Tinha também... Não, falando... Eu assistia, o meu avô esteve na guerra, na Segunda Guerra Mundial, em 45, 42, pelo Exército Brasileiro. E tinha um filme que passava às terças-feiras na TV Record. Esse filme se chamava Combate. E eu ficava grudado, sentado ao lado dele, ele na cadeira do papai, e eu ficava assistindo aquele filme que retratava a Segunda Guerra Mundial, não é? E aquilo para mim era um evento, né? Até hoje, quando eu penso, eu fico muito saudoso quando eu lembro, né? Então isso para mim, o Combate, nossa, maravilhoso. Enfim, essas coisas, né? Desenho, um ou outro filme, né? Depois a Record teve várias coisas, Kojak, né? Puxa, muito legal.
Agora a próxima pergunta é: teve contato com emissoras e artistas de rádio, do rádio? Contatos, assim, diretos, não, mas assisti as cantoras do rádio, né? No Hotel Maxud, né? No 150 Night Club, né? Conversei, assim, eventualmente, né? Beth Carvalho, né? Que era um ícone, né? Do samba, eu sempre gostei muito de samba, né? Programa do Chacrinha, aos sábados à tarde, nossa, hoje mesmo, hoje, estava falando para uma funcionária minha, coloca aí no YouTube aí para você ver o programa do Chacrinha, que o Renato Gaúcho, né, que hoje é técnico do Fluminense, ele foi coroado rei em 88 lá no programa do Chacrinha, eu assisti, né, eu gostava demais, e a Beth Carvalho ia lá muito, né? Então eu, contato assim direto, conhecia assim shows, de conversar um pouquinho, aquela coisa toda e tal, mas do futebol, vários. Sim. Vários. E aí, aqui, ó. Participou de algum programa de rádio? Eu dei algumas entrevistas na fim da década de 80, 90, sobre futebol, sobre loteria esportiva. As emissoras, na verdade, eu não me recordo nominalmente, mas eu sei que foi para Manaus, João Pessoa, eu não lembro do Maranhão, mas dei várias entrevistas, porque eu gostava muito da loteria esportiva, né? E, inclusive, ganhei na loteria esportiva. Mas não me recordo, mas dei entrevistas, legal, né, sobre loteria esportiva, sobre apostas, sobre... Enfim, fazer algumas escolhas, né? Quer dizer, escolher é muito fácil, agora acertar que é difícil, né? Mas eu tive o privilégio de ter ganho. Adorei. E de comerciais de rádio, lembra-se de quais? Comercial de rádio era a coisa mais, né? Puxa, assim, me pega de surpresa, não vou lembrar exatamente qual, né? Mas tinha os jingles, né? E aí eu vou pro futebol de novo, né? Nossa, eu queria tanto lembrar de um que era da Rádio Globo, quando ia chamar o Osmar Santos, até me emociono, quando ia chamar o Osmar Santos para ele abrir o programa que antecipava o jogo de futebol, né? Osmar Santos, vem aí, garoto bom de bola. Esse era um, né? E tinha muita coisa maravilhosa no Rio de Janeiro, né? Que eu também curti demais, né? Valdir Amaral, Jorge Cury, né? Tempo e placar no Maraca. Então, nossa, aquilo ecoava dentro do Maracanã. Era uma coisa deliciosa. Tempo e placar no Maracanã. Enfim. Bom, vamos para a próxima pergunta. Tá, como era o primeiro aparelho de rádio que teve na sua casa? Ele era ligado na eletricidade, né? Era. Eu acho que sim, se eu não me engano. Ele não era uma coisa... Era grande, era um aparelho grande, uma coisa assim bem... Mesmo a vitrola, né? Que a gente tinha vitrola com rádio, aí já era também uma coisa assim do outro mundo, né? Sim. Uma vitrola com rádio acoplado, né? Aí quando veio o vídeo, a fita cassete nos carros, né? Que vinha lá, tinha que tomar cuidado para não ser roubado, porque eles arrebentavam os vídeos do carro para roubar os toca-fitas, né? Então também era uma coisa assim maravilhosa, eu tenho até hoje. Tenho as fitas cassete lá em casa. Depois quero ver. Bom, vamos para a última pergunta. O que de mais marcante ouviu pelo rádio? Agora você vai... Agora foi. Muita coisa, me emociona demais. Demais. Muita coisa. Foram muitos títulos, porque eu tirava o som da TV e ficava com o som do rádio. Eu deixava a TV sem som e deixava o rádio ligado, né? Então, para mim, ouvir Osmar Santos, ripa na gorduchinha, gol, né? Pimba na gorduchinha, gol, é fogo do boné do guarda, gol.
gol. Então a gente já sabia, né? No Rio de Janeiro, né, do Alceu Bano de Camargo, o cara ia bater uma falta, ou bater um pênalti, né? Ele disparou, quando ele falou, disparou dele mais comprido, que ele já emendava, disparou, que era o gol, né? E o Jorge Cury, né? Irmão do cantor, né? De Von Cury, né? Sim. Que era narrador, e ele, nossa, o gol narrado por ele me emociona demais, né? Ele já é falecido, né? Então, coisas assim do Roberto Dinamite, que eu assistia com a minha mulher lá no Rio de Janeiro, né? Então, Roberto, sim, mas, camisa exemplo, foi a Copa. número 10. A Copa? Qual Copa que você estava 70. falando? É de 70? A Copa de 70 foi assim uma coisa impressionante. Eu tenho a fita, eu tenho o disco, o long play da Copa de 70. Tenho a narração toda da Copa com o Jorge Cury e Valdir Amaral, do Rio de Janeiro, da Globo. E o gol do Jairzinho contra a Inglaterra, né? Que foi marcante, foi 1-0, né? O Brasil saiu perdendo para a Tchecoslováquia, empatou, num lançamento maravilhoso do Gerson, né? Que o Jairzinho mata no peito, e o do Alcei, quando o Jairzinho mata no peito, que é a jeito do Alcei, disparou! Nossa! Bom, eu vou ficar por aqui para não me emocionar. Muito obrigada, Nona.